Ah, está ao vivo você, Graça Costa, Mariane do Vale e eu, Renata Almeida. A gente continua aqui com a nossa série falando da saúde mental nessa mudança de era, e hoje a gente vai abordar um pouco mais os aspectos psicológicos. Até porque no outro vídeo que a gente falou, né, a gente falou inclusive sobre alguns comportamentos que são um pouco mais típicos, né, quando a gente lida com situações muito adversas, que é da gente paralisar, ou da gente lutar, ou da gente fugir, né? E aí a primeira pergunta é aonde você está nesse caminho todo? E aí eu queria primeiro chamar a Mari, né, que é a nossa mestranda em Ciências da Informação, além de psicóloga, para ela trazer um pouco o ponto de vista dela, né, de como é que, sob a perspectiva das informações, né, como que ela percebe esse movimento. Bom, nesse momento, o que a gente tem, então, da informação é um conceito até que a Organização Mundial de Saúde lançou, digamos assim, por meio de um relatório que eles publicaram no início de fevereiro, que é a infodemia. Pelo menos anteriormente eu não ouvia esse termo, assim, fiz algumas buscas para ver se já havia alguma publicação nesse sentido e numa busca mais superficial não consegui localizar nenhum material a respeito. Então acredito que realmente veio desse relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a situação do coronavírus, da pandemia do Covid-19, e diz respeito ao excesso de informação. Então, no próprio relatório, eles trazem como, assim, como se fosse uma superabundância de informação. Então, nós já estamos num mundo que tem essa abundância de informações, que é muito fácil também o acesso, pelo menos para nós, né? Então, vamos lembrar de novo a questão aí de um cenário socioeconômico específico, a gente sabe que isso não se estende a toda a população, mas uma boa parcela que tem acesso à internet, à televisão, então que consegue se informar nesse sentido. E aí, justamente por isso, tem acesso a esse tanto de informação. E aí, essas informações, elas podem tanto contribuir, auxiliar no processo de enfrentamento da pandemia, quanto dificultar, causar algum prejuízo. E aí, esse é o problema. Então, quando a gente fala, assim, dos tipos de informação, é até para alertar as pessoas, assim, qual o tipo de informação que elas estão acessando. Porque a Unesco, ela traz três conceitos diferentes, assim. O primeiro, que é o de informação incorreta. Então, quando a pessoa, às vezes, compartilha uma determinada informação achando que é certa, né, assim, sem nenhuma má intenção, mas isso viraliza, e aí é um problema, porque outras pessoas também vão acreditar e aquilo vai se propagar de uma forma equivocada. Tem também uma informação que, assim, que é má contextualizada, que é a má informação, que é uma informação verídica, mas que ela é utilizada num momento, assim, que vai gerar algum prejuízo para alguém, então eu me aproveito daquilo ali, isso é muito comum no cenário político, né? Então, sabe, eu consigo recuperar alguma situação mal resolvida, algum determinado comportamento de alguém para poder usar contra essa pessoa num determinado momento, então aquilo é verdade, mas usada num outro contexto. E a desinformação, que é o que a gente deve combater, principalmente nesse momento de pandemia, assim. Porque a desinformação, ela é aquela informação que é criada com o propósito de prejudicar alguém, um grupo, ou mesmo um país, né? Então, a gente viu isso principalmente no começo, assim, quando começou a se divulgar sobre a situação da pandemia, muita desinformação a respeito da China. Então, até com o objetivo de prejudicar a imagem de um país, né, por causa da situação que estava acontecendo. E aí, o que a gente deve fazer nesse momento é ter esse cuidado, assim. Então, eu acesso uma determinada informação, seja assistindo um telejornal ou um site, buscando informação pelas mídias sociais também, se for o caso. Essa informação, ela é confiável, né? Assim, eu posso realmente acreditar que aquilo ali é daquela forma? E que tipo de informação eu vou buscar? Que tipo de informação eu preciso? Porque a gente já entra num outro cenário. Então, além de ter esse cuidado, assim, se a informação que eu acesso, ela é verdadeira, se ela é atual, se ela é de uma fonte especializada, de uma fonte que tem credibilidade e que eu possa acreditar naquilo. Pensar também, assim, o quanto ela é necessária para a minha vida. Vai Então, agregar não valor para considera... alguém? É aquela velha história, né? Exatamente. Assim, Eu tô bem com isso, né? Assim, eu preciso realmente dessas informações, e aí é pensar na sua necessidade de informação. Então, assim, é útil eu ficar acompanhando, por exemplo, diariamente, o aumento do número de casos, de confirmações, de óbitos. Eu realmente preciso disso? Ou talvez vai gerar um mal-estar
desnecessário. Eu não sou nenhuma autoridade política, não sou técnica nesse assunto, eu preciso estar a par disso? Ou, né, assim, acompanhar um geral da doença, até para saber como me cuidar, se ainda está em isolamento, em distanciamento social, se eu posso sair, não posso, se já tem determinados serviços funcionando ou não. Então, essas questões básicas, todo mundo precisa, para a gente saber como se comportar diante do que está acontecendo. Mas, para além disso, o que mais que é necessário? Às vezes eu vou buscar uma informação que vai muito mais me prejudicar, me deixar ansiosa, angustiada, aquele medo do futuro e agora como vai ser, do que vai me causar algum bem-estar. Então, isso também é importante nesse momento. Eu acho que a gente nunca foi tão chamado para perceber sobre si, né? Porque, por exemplo, né, quantas vezes você vai verificar informações sobre, né, sobre a pandemia? Depende de cada um. Tem gente que vai, né, que vê 1000 vezes no dia, tem gente que uma vez por dia vai lá dar uma olhada na evolução, até para ver os esforços que a gente tem, né, o quanto tem surtido efeitos ou não. E tem gente que acaba preferindo por não ter acesso a essas informações, porque acaba sendo um fator ansiógeno. Mas é aquela coisa, não tem receita de bolo, né? Eu acho que depende de como cada um lida com aquilo que está acessando de informação, né? E eu achei importante de entender assim, qual que é a sua necessidade de informação, acima de tudo. E entender essa necessidade diz do autoconhecimento, né? Assim, o que eu preciso e o que assim, vai me fazer bem, né? Assim, o que é necessário e o que é válido, né? Não só necessário, mas é útil para mim. Assim. Eu acho que eu, pelo menos, particularmente falando, né, o primeiro dia de quarentena, para mim foi muito difícil, porque eu acabei ficando milhões de vezes mais conectada em todos os grupos de WhatsApp, e um monte de gente falando um monte de coisa, e que acabou sendo um fator, não digo ansiógeno para mim, né, de ansiedade, mas que eu não consegui fazer mais absolutamente nada. Assim, poxa, eu mestrando um monte de coisa para ler, um monte de coisa para fazer, mas eu não consegui sair dos grupos de WhatsApp. Então, eu precisei estabelecer para mim uma autodisciplina para acessar informações, né? E segundo, né, para filtrar essas informações que vêm, porque o que vem no grupo de WhatsApp tem tanta coisa encaminhada, assim, porque veio de um amigo meu. Tá bom, mas esse teu amigo é realmente teu amigo? É amigo do, né? Você nem sabe quem é essa pessoa que escreveu um depoimento, né? Esse depoimento é verídico ou não? Aí você olha o site de onde vem aquele material, é de um cara, né? Uma mídia que não é conhecida ou confiável, né? Então acho que vale muito a gente também prestar atenção nesse sentido, né? Mas aí, e aí eu faço a ponte, né, com um ponto de vista da Graça, que é a nossa psicóloga fenomenológica, né, além de especializada, né, também na transição de carreira para mulheres, eu acho muito bacana a gente ouvir, né, a opinião da Graça, trazendo aí, falando com a gente quais são os impactos psicológicos nesse tanto de informação que a gente está recebendo, né? Então, até pegando a conversa e o fio da meada de vocês, essa quantidade de informações que a gente está recebendo em função dessa crise, dessa pandemia, a própria crise, ela já é desestabilizadora por si só, porque ela já rompe com o equilíbrio da vida de relações que a gente estava tendo, né? Cotidianamente, isso em todos os perfis das nossas relações, a gente já teve uma mudança muito abrupta, né? Nós já nos recolhemos para dentro de casa, trouxemos a nossa família junto conosco, uma coisa que não era comum, ficamos lá dentro, nosso trabalho veio para dentro de casa, dizer, do ponto de vista antropológico, material concreto, a nossa vida já mudou bastante, e com essa mudança, em função dessa pandemia, dessa nova doença, e que é uma doença que a gente, como todo desconhecido, como toda doença, como toda situação que nos ameaça, né, ela já nos gera ansiedade por si só, né? Então, assim, é esperado, então eu quero até deixar bem claro aqui que é esperado para a situação que nós entremos em ansiedade, porque é uma situação ansiógena, de fato, né? É uma pandemia, é uma situação nova, desconhecida, com a qual nós temos que lidar e ter um enfrentamento diante disso, para a qual nós não estamos preparados. Toda situação que acontecer assim,
certamente vai gerar ansiedade, o que não é psicopatológico em absoluto. Né? Até aí, ok. A questão fica quando a gente não consegue mais lidar com essa ansiedade, e essa ansiedade já vai mexendo em problemas internos nossos, mais antigos, enfim, e vai tendo correlação com outras coisas, ou outros problemas, outras questões nossas anteriores, e essa ansiedade, ela vai se comprometendo, vai aumentando, né? E aí ela vai aumentando, e em função dela estar aumentando, ela também vai sendo alimentada, retroalimentada, vamos dizer assim, né? Então a pessoa até vai alimentando pelo externo, como bem colocou a Mariane em relação à questão da informação. As pessoas vão querendo se informar na busca de sanar essa ansiedade, querem conhecer mais para ganhar em segurança. O que acontece na crise? A gente desestabiliza, a gente fica inseguro, a gente perde o nosso rumo, o nosso conforto, a nossa segurança, a gente perde o chão que a gente pisava, vamos dizer assim. A gente não sabe mais em que chão que pisa, o que é seguro, para onde eu vou, como eu fico, como eu lido, né? Isso abala muito com a gente, né? Essa ansiedade, a gente vai tentar buscar meios de controlar. É através, no caso aqui, da informação, vamos dizer assim, por exemplo, uma das alternativas, né? Então a pessoa vai buscar, vai se encher de informação. Só que essa quantidade de informação, ela prejudica também a elaboração da pessoa a respeito do que está acontecendo. Porque é como diz a Mariane, vem tanta informação, né? Vem uma infodemia, ao fim das contas, né? E ela vem de fontes que nem são, às vezes, nem confiáveis, e a quantidade de informação não permite que a pessoa consiga até elaborar isso, né? E que vai até aumentando a própria ansiedade, aumentando a tristeza, aumentando a angústia, gerando pânico, sintomas de pânico, e a pessoa vai ficando... o pânico, o próprio pânico, por exemplo, ele traz aceleração cardíaca, né? Ele traz sudorese, ele traz, até pode trazer um pouco frio, né? Calafrios, ele traz respiração ofegante e dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar é um sintoma que o Covid-19 tem. Entende? Então, as pessoas ficam aí também mais ansiosas ainda, porque ansiosas estão achando que já estão contaminadas. Então, é uma retroalimentação negativa. Então, nesse sentido, é que a questão da informação, como bem colocou a Mariane, deve ser drenada e deve ser, deve vir de encontro a tranquilizar e não aumentar a angústia nesse sentido. Porque é um momento onde, sim, todos vamos ficar ansiosos diante de uma situação nova e do desconhecido, mas devemos buscar, sim, vamos dizer assim, coisas que nos tenham um referencial mais seguro, porque os nossos referenciais mudam, mas a gente precisa buscar informações mais precisas, apoios e referências mais confiáveis, para que a gente também possa voltar a confiar, voltar a ganhar essa segurança. Eu acho que seria por aí, né, Mariane? A Renata acabou, acho que, saindo do ar, né? Mas eu acho que seria por aí em relação à informação, né? Com certeza, porque não adianta assim, a gente ter esse acesso todo, né, e não saber utilizar. Então é a velha questão. A gente muito se fala, por exemplo, da tecnologia. A tecnologia é ruim, não é? Acho que a gente já passou dessa fase de discutir isso, porque é inevitável. E nesse momento a gente percebe muito isso, assim, o quanto nós estamos dependendo dessas ferramentas, desses recursos tecnológicos, até para nos mantermos conectados, né, com as outras pessoas, seja por uma necessidade de trabalho ou relações pessoais mesmo, para alimentar as nossas relações pessoais nesse período de distanciamento, e a informação no mesmo sentido, a gente precisa, né, assim, da informação, mas o quanto, né, assim, essa medida vai depender realmente da demanda de cada pessoa, e é interessante se abordar, né, assim, as semelhanças, às vezes, de determinados sintomas com a própria pandemia, porque as pessoas ficam tão ansiosas que, às vezes, acreditam que estão, né, assim, já com sintoma, e não é, assim, é natural desse processo de mudança que a gente vive. Então, o cuidado que a gente deve ter também, assim, de buscar essas informações necessárias, até para nos cuidarmos, né? Então, quando eu ainda bem do quanto a gente vai ir atrás dessa informação, porque ela é necessária, né? Então, assim, como que eu vou prevenir do vírus estar circulando, né? Assim, o que pode acontecer se eu simplesmente sair para a rua sem nenhum cuidado? Então, ainda mais que se trata de algo que não é visível,
Eu acho que é mais complicado ainda, e talvez essa ansiedade maior, né? Há pouco tempo eu vi uma imagem nesse sentido, assim, de que se o vírus, se a gente visse ele pela rua, provavelmente as pessoas não sairiam, né? Assim, às vezes, sem alguma proteção, né? Circulando livremente, como se estivessem de férias, né? Assim, vai caminhar na beira-mar, né? Igual a gente brinca pra gente que está aqui em Florianópolis, vai caminhar na beira-mar como se nada estivesse acontecendo, porque não vê, né? Então, assim, a gente não visualiza, parece que ainda está muito no abstrato, e aí vem todos esses outros, né, essas questões que você comentou, dessa ansiedade e tudo mais. E aí, é bem isso que tu está colocando, assim, e na mesma medida em que as pessoas vão buscar informação, como buscam muita informação e buscam movidas pela ansiedade, e elas não conseguem, porque estão nesse emaranhado e, né, e nessa, vamos dizer assim, nessa convulsão ansiógena, né, e elas já não conseguem. Opa! Agora foi a Graça que caiu. A gente perdeu temporariamente a Graça. Exatamente, mas eu acho que enquanto isso a gente consegue continuar com a discussão, né? Sim, recuperando essa questão que a Graça estava falando, né, assim, essa dificuldade agora, nessa visão psicológica, justamente por isso, assim, as pessoas já estão numa ansiedade, e a partir do momento que elas vão buscar informação já nesse quadro, o discernimento provavelmente vai ser menor. Então, eu acabo compartilhando, né, aquilo que não necessariamente é verdade, que foi o que você havia comentado, Renata. Vou encaminhar, tipo, de um amigo, do amigo, do amigo, que eu já nem sei mais quem é esse amigo, assim, porque já foi encaminhada diversas vezes. Então, corre esse risco, né? Assim, se a gente está nesse momento de sofrimento, de angústia, então, provavelmente, eu não vou conseguir avaliar a informação de uma forma tão adequada quanto eu avaliaria se eu estivesse numa situação de bem-estar, né, assim, tranquilo, se não houvesse todo esse movimento ao redor aí de pandemia e de questões ansiógenas mesmo. E eu acho que, assim, e aí um ponto que eu particularmente fico muito preocupada é quanto ao discernimento sobre as informações, né? Porque tem algumas pessoas que estão, inclusive, vivendo ainda um processo de negação, que elas não entenderam ainda o quanto que já mudou, né? Não é de que, gente, vamos parar para não mudar. Não, já mudou, né? E o que a gente pode dar de dica para essas pessoas, né? Ou para quem está ao redor, de como lidar com isso, né? De como que a gente pode ajudar as pessoas, não necessariamente a fazerem uma transição de choque, mas para que elas consigam perceber a realidade, né? Eu acredito que é muito do que nós comentamos no início, então, do autoconhecimento e da avaliação de necessidade de informação. Então, assim, qual o tipo de informação que eu preciso, que é necessário para que eu me cuide, para que eu cuide das pessoas que estão próximas a mim, para que eu me mantenha, assim, com as minhas relações, né? Então, utilizar os recursos tecnológicos visando essa aproximação, né, virtual, mas que é necessária até para a gente não se sentir isolado, para não ver outras questões psicológicas aí nesse sentido, e também esse cuidado, assim, com as fontes que eu consulto, né, se são de especialistas, a gente tem visto aí um debate muito intenso nessa questão, né, assim, da política, com a área técnica, então, assim, considerar que a ciência que deve, né, assim, embasar as nossas ações, então, da gente ter esse cuidado também, não se deixar levar, às vezes, por determinadas posturas que são ideológicas, mas que não estão baseadas na ciência, no conhecimento científico, para poder, né, se cuidar. Então, acho que é nesse sentido. E às vezes é necessário dar um tempo? Sim, às vezes é necessário. Você comentou aí no início, né? Assim, que bem no início da quarentena, aquela questão de várias mensagens, eu vivi um pouco isso também, né? Então, assim, pessoalmente falando, teve dia de eu simplesmente deixar o meu telefone no off mesmo, porque senão eu não ia conseguir fazer as coisas que eu preciso. Assim, também estou na situação de mestranda e, assim, tenho coisas para fazer, as minhas atividades continuam, e a minha estratégia pessoal, em determinados momentos, é simplesmente desconsiderar. Então, vou ficar um pouco desinformada por um tempo, né, assim, mas pela minha saúde mental mesmo. Então, de conseguir realizar as minhas atividades e aí depois, sim, separar um momento do meu dia para aquilo. Então, talvez seja uma boa dica também, assim, né, para as pessoas não ficarem também alienadas, simplesmente desconsiderar o que está acontecendo, mas, assim, reserva, às vezes, 1 hora do meu dia, 2 horas, por 2 horas, vou, né, assim, assistir um determinado canal de televisão, vou
acessar determinados sites, buscar fontes diferentes também. Então, assim, se eu leio de um determinado jornal, vou ver de um outro, até para ter uma outra perspectiva sobre o assunto, ter uma visão mais ampliada, né? Não ficar sempre ali na mesma bolha, né, de informação. Acho que isso é o essencial. Legal. Graça? Então, eu acho que uma coisa que é bem importante dentro disso tudo aí que a gente está dando a informação é que eu acho que realmente buscar informação, ela é muito necessária agora, mas você escolher que canais que busca e qual é a credibilidade da informação que você está buscando, para não ficar se debatendo com pensamentos desordenados, que é o que as pessoas estão fazendo agora nesse momento, a ponto de nem saberem como agir, né? Então, não conseguem saber como agir e não conseguem nem estabelecer prioridades. E este é o momento em que a gente tem que estar podendo ter um pouco de tranquilidade para estabelecer as prioridades, para começar a estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, né? Para conseguir reorganizar um pouco a nossa realidade. Né? É o momento onde a gente precisa agora se tecer com as pessoas. Então, nós estamos dentro do nosso sociológico familiar. A gente nunca teve, faz muito tempo que isso não acontece, que as pessoas não estão tão conectadas umas com as outras, tão próximas umas das outras, estão em redes de solidariedade, de fraternidade, né? Parece meio demodê falar essas palavras, mas não, isso é real. Em relações humanas, nós há muito tempo não estávamos tão abertos a fazer trocas como estamos agora em tempos de crise, em tempos de Covid. Porque é esperado que no momento em que eu já falei em uma outra live que a gente fez, em que quando exatamente o mundo, a humanidade, nós não estamos falando de pouca coisa, está vivendo em função de um projeto comum, né, que é salvar vidas, salvar a humanidade, salvar o próprio planeta, vamos dizer assim, que isso aconteça, que as pessoas se humanizem. Ok, então vamos aproveitar esse momento que você está em família e como é que a gente sai da ansiedade? Como é que a gente pode ganhar segurança? Como é que a gente pode retomar as nossas vidas? Nos conectando, nos tornando próximos, mediando, fazendo um meio com aquelas pessoas com quem a gente tem segurança, tranquilidade de estar e próximo de quem a gente está. É aí que a gente vai ganhando chão de novo, né? Então, construindo relações de reciprocidade com as pessoas com quem a gente está próximo. Isso nos devolve a segurança, a tranquilidade e a certeza de que a gente não está só, certo? Porque nunca na experiência da humanidade a gente teve a possibilidade que a gente está tendo hoje, que é de saborear a possibilidade de não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos muito juntos. Eu acho que isso não deve ser desperdiçado. Eu acho que é por aí. Muito bem, muito bem. Acho que uma grande frase para a gente encerrar essa live de agora, né, em que a gente falou sobre a saúde mental, né, na era, nesse momento, né, de mudança, nessa era de mudança e os impactos psicológicos, né? Uma grande mensagem. Nós não estamos sozinhos. E é o que nós três aqui juntas estamos querendo passar de mensagem para vocês nessa série de vídeos que nós estamos fazendo. Tá curioso? Continua aqui no canal e acompanha os próximos vídeos. Até mais, pessoal. Até mais.